Eu gostaria de compartilhar um texto, abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 18, verso 3, 4 e 5. João, capítulo 18, versos 3, o 4 e o 5. Todos acharam? Digam amém. Tá ligado? Ih, negócio ruim, né? É, né? Tá ligado? Muito fraco. Parece até a torcida do Fluminense. Tá ligado? João 18:3. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Senhor, obrigado porque tu nos traz até aqui, por mais que nos desloquemos e pegamos a condução, nossos carros, nos deslocamos para estar aqui, Senhor, foi o teu Espírito que tocou o nosso coração no sentido de nos impulsionar a te engrandecer e te louvar. Nós queremos te agradecer pela forma com que tu nos escolheu. E assim, Senhor, nós queremos te ouvir. Queremos te engrandecer e louvar o teu nome, Senhor, nesta manhã, através da compreensão da tua palavra. Fala aos nossos corações, que o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, tirando a distração e trazendo-nos a cada um, Senhor, na identidade de quem somos, a especificidade daquilo que tu quer tratar-nos, Senhor. Aliviar nossas dores, fazer com que nossos sonhos e perspectivas sejam renovados em Ti, Senhor. Fala aos nossos corações de forma sobrenatural. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A traição de Judas é um lance clássico, né? Tem aquele lance que a gente... Lá onde eu fui criado, no Caxambi, passava a Páscoa, aí tem um negócio da malhar o Judas, né? E era engraçado que nego botava o nome das fofoqueiras no pote, botava o Judas pendurado em uma lista, né? E aí a criançada adorava aquele negócio de... Aí tacava pedra no Judas e batia no Judas e tal. E assim, é uma figura que fica muito assim na nossa memória, essa questão da traição de Judas, né? Eu confesso aos irmãos que um bom período da minha vida, eu refletia muito sobre a figura de Judas e toda essa situação. Me lembro uma vez, na Fundação Getúlio Vargas, eu estava fazendo uma pós-graduação e o professor falando sobre liderança, ele falou assim, chamou muito minha atenção, ele falou, até Jesus errou na escolha de sua equipe. Ver como é que os caras têm uma sacada assim, até ali eu nunca tinha pensado sobre isso. Quer dizer, não é que Jesus pecou, mas a formação de equipe é um desafio do mundo moderno, em lideranças, no mundo corporativo, na vida em que vivemos, e aquilo, junto às minhas reflexões sobre o personagem de Judas, chamou minha reflexão, e eu chamo a sua reflexão sobre isso, né? Até que ponto Jesus errou na escolha de Judas. Os calvinistas veem isso de uma forma muito simples, né? É filho do diabo, ponto final. Mas eu não gosto de ser pragmático assim. Eu gosto de aprofundar essa questão na compreensão de que, muitas vezes, primeiro, entender o modelo de quem é Jesus sobre essas escolhas, para copiar Jesus, e tentar entender, muitas vezes, que caminho Judas andou para chegar até esse ponto. A primeira coisa que me chama muita atenção nessa passagem, que é a passagem que nós escolhemos para tratar tudo isso para chegar no plano final da ressurreição de Jesus. A primeira coisa que me chama a atenção é essa história de quem vocês estão procurando, né?
É a mesma coisa se você procurar textos narrativos da mesma situação nos evangelhos, você vai ver que Judas o beijou. E eu acho que eu já comentei isso aqui. E destaco muito isso. Também fui discipulado a destacar isso em minha vida e carrego isso na minha vida. Por que Jesus foi beijado? Por que Jesus pergunta a eles, quem vocês procuram? Sabe o que é óbvio perceber? De que eles não sabiam quem era Jesus. De que Jesus se portava, se vestia de uma maneira muito igual. Olha, mas até que ponto isso é muito importante? É muito importante. Porque Jesus não se coloca, pelo menos de dentro para fora, as pessoas não percebem ele como alguém diferente. Ele não usa uma roupa de líder, de sacerdote, de reverendo. Ele é um igual. Suas roupas são iguais dos discípulos. A maioria das pessoas de fora olha e não sabe quem é Jesus. E isso já é um exemplo para nós de humildade e simplicidade. A forma que Deus nos vê é como iguais. Porque Jesus nos deu esse exemplo. Então, quando os soldados chegam ali, a pergunta que Jesus faz a eles é uma indagação que Jesus sabe a resposta, no sentido de que eles não sabem quem é a pessoa de Jesus. Então ele pergunta, quem vocês procuram? Se eles soubessem que era Jesus, os caras falavam, nós estamos procurando você. Mas eles não sabem. Então eles perguntam, quem vocês estão procurando? Eles falam, Jesus de Nazaré. E ele fala, sou eu. E a partir daí, vem um aprofundamento da gente entender aonde a gente chega nessa situação. É provável que cada um de nós já tenha passado por uma traição, ou de alguma forma tenha traído. É muito interessante a gente buscar isso na compreensão desse plano, do que aconteceu com a vida de Jesus e essa situação com Judas. Eu me lembro de um amigo meu, uma circunstância que eu passei, que eu me senti muito traído, e um amigo meu falou assim, é melhor ser traído do que trair. Boa. Melhor ser traído do que trair. Se a gente tivesse que fazer escolhas entre trair e ser traído, é melhor ser vítima e ser traído. Porque trair, o peso daquilo que a gente vive como cristãos, você vê o final de Judas, não foi muito bom, de remorso e de peso, da situação daquilo que ele agiu. Muitas vezes, o mundo nos leva para um lugar, e é esse lugar que eu queria destacar, que é um lugar que muitas vezes nós saímos de um projeto de Deus para a nossa vida, para um projeto egocêntrico e pessoal. Talvez o grande problema de Judas seja esse. Quando você vai cavucando, como eu fiz esses dias, e já do tempo lá atrás que eu estou mencionando, que eu ficava refletindo sobre isso, eu já li um livro sobre o porquê Judas traiu. E a maioria dos comentaristas, eles convergem num ponto. Tem alguns pontos que eles divergem, tem 3 grandes correntes, mas tem uma corrente que é muito convergente. Judas tinha um projeto para a libertação de Israel. E esse projeto era um projeto libertário, insurgente, de rebeldia. Judas é considerado um rebelde. Judas, por alguns comentaristas, aí você já vai indo para um filtro. Para alguns comentaristas, Judas talvez fizesse parte de um grupo chamados sicários. Quem eram os sicários? Tem filme, tem livro sobre isso. Sicários é um movimento religioso ligado aos zelotes. Zelotes são um outro grupo religioso. Os judeus se dividiam em 4 grandes grupos religiosos. Eles eram ou fariseus, ou saduceus, ou essênios, ou zelotes. No grupo de Jesus haviam esses 4 grupos. Os saduceus são mais ligados ao governo. Então é bem provável que, por exemplo, os coletores de impostos, como Mateus, fossem saduceus. Os fariseus são ligados à lei, são os caras que são da palavra. É provável que no grupo de Jesus tinham fariseus, ou de alguma forma influenciados pelos fariseus. No grupo de Jesus é provável que tinham essênios. O próprio Jesus, às vezes, por alguns comentaristas, mencionam que João Batista, a influência do discipulado, a vida de Jesus, tem uma influência dos essênios. São esses caras mais isolados. E os zelotes são os rebeldes, são os guerrilheiros, são os revolucionários.
os das armas, pela luta armada. Eu me lembro que na minha juventude, eu fui muito influenciado pelo movimento de esquerda no Brasil, e eu convivia com alguns revolucionários mesmo. Pessoas, parentes e amigos de pessoas que participaram de grupos paralelos nos governos militares pela luta armada. A Dilma, nossa ex-presidente, ela foi de um movimento desse, que acredita que a tomada do poder é pelas armas. Os zelotes eram assim. E Judas, muito provavelmente, tinha uma aproximação desse grupo. E dentro desse grupo tinha um outro grupo, que eram chamados sicários. Os sicários são mais de vanguarda, são mais agressivos. Inclusive, eles usam uma arma como que uma faca, um formato assim de arco, e eles andavam com essa faca. E você pode estar assustado, mas isso é muito normal para essa época, tá? Quando a gente fala sobre isso, as pessoas, eu tenho um amigo, um grande amigo que fala: Lincoln, não se esqueça, não romantize Jesus. Porque o mundo ocidental tem a mania de romantizar Jesus. Toda hora ele me fala isso, quando eu vou comentar algum texto, tá, um pastor, grande amigo meu, pastor Marcos Tarciso, vai um abraço para ele, professor, catedrático, um cara pós-graduado, um cara pós-doutorado, e ele sempre fala: Lincoln, não romantize Jesus, porque a gente tem mania de romantizar ocidentalmente Jesus. Então, as pessoas que andavam com Jesus, quando os soldados, nessa mesma circunstância, se achegam e Pedro desembanha a espada e corta a orelha, qual é a convicção que tem ali? Pedro andava armado. Todos provavelmente andavam armados, porque o povo judeu anda assim. Então, às vezes, as pessoas ficam com uma suavidade de entender as coisas. A gente precisa entender o aprofundamento das Escrituras nesse sentido. Quando você faz um corte, uma abordagem histórica de compreensão disso, você começa a entender algumas circunstâncias. Então, Judas provavelmente era um sicário. Então, o entendimento de Judas era o seguinte: se eu antecipar esse ministério de Jesus, botando ele na cruz, haverá uma confusão, haverá um levante rebelde e a gente vai tomar o poder dos romanos. Então, os comentaristas, eles convergem, a mesma porque, uma grande semelhança disso é porque que os caras votam em Barrabás. Nunca pensou sobre isso? Como é que Jesus, um cara que faz milagre, um cara bondoso, um cara generoso, popular, que todo mundo gostava, quando vai para a votação, os caras votam em Barrabás? Nunca pensou sobre isso? Os caras votam em Barrabás porque Barrabás era zelote. Então, a ideia deles é o seguinte: a gente solta Barrabás e o povo vai ficar tão insatisfeito com a crucificação de Jesus que vai haver um levante de rebeldia, a gente vai tomar o Israel, vai voltar ao poder, a gente vai libertar Israel do domínio romano. Então, talvez Judas isso tudo é uma tese, tá, irmãos? Isso tudo você vai estudando, você vai se aprofundando, você vai vendo algumas pessoas, alguns comentários que vão tendenciando esse raciocínio segundo aquilo que a gente tem nas Escrituras. Então, Judas, ele coloca, em vez de a compreensão, e é muito importante a gente entender esse detalhe, em vez de Judas entender, trazer a compreensão do projeto de Jesus sobre a vida da humanidade dele mesmo, não, ele coloca o projeto dele pessoal, da compreensão rebelde da revolução dele pessoal, na frente do projeto de Jesus. É o que muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente trai o projeto de Deus na nossa vida, colocando os nossos projetos pessoais na frente daquilo que Deus quer para nós. E aí é bateção de cabeça, frustração, conflito, angústia, e a gente fica se perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que essas situações aconteceram? Porque muitas vezes o egocentrismo humano, colocar a sua vaidade, as suas perspectivas. Hoje, o que você mais vê na internet é isso. Quer com 5 passos ficar milionário, ser uma pessoa de sucesso, quer uma pessoa ser a melhor, você vai ser o cara mais famoso do planeta. Tudo tem um lado nesse aspecto. Porque fulano reúne não sei quantas mil pessoas, e Jesus, para ser encontrado, precisa perguntar: quem vocês estão procurando? Jesus, sou eu. E hoje parece que é o inverso. São líderes, são pessoas, é uma busca do ser humano em ser muito famoso, em ser reconhecido e colocar muitas vezes o seu ego na frente daquilo que Deus já projetou para a sua vida. Então Judas, ele coloca na frente essa condição de colocar assim:
aquilo que eu acho mais importante é maior do que eu possa entender do projeto desse Jesus. Então eu vou entregá-lo. É claro, uma questão financeira das moedas, mas você repara que a frustração depois, o remorso é tanto, que as moedas não são nem tão importantes, a questão financeira é muito mais um projeto pessoal desse grande plano de revolução que esses grupos mais rebeldes dos judeus tinham. Que as moedas de prata nem têm uma relevância para a sequência da vida de Judas. O mais importante era aquilo que ele pensava, não, se eu colocar ele ali na cruz, vai haver um levante aqui, vai haver uma confusão, e essa confusão vai fazer com que a gente tenha a tomada do poder. E muitas vezes a gente está nesse caminho e não está se apercebendo, irmãos. Porque isso vem aos poucos. Isso vem no processo da própria vida, das pressões da vida. Sabe? Sem a gente se perceber, é uma coisa que você quer adquirir, é algo que você quer preservar, às vezes, seus filhos, e você acha que é com grana que vai resolver isso. Você vai se encaixando num negócio de status. Você vai sendo levado por uma perspectiva social e cultural de uma sociedade completamente transviada. Eu fui numa festa ontem, que, irmãos, eu estou até agora para entender o que era a festa do meu amigo. É ponto de macumba, é não sei o que de samba, é negócio do malvadão, é hino da igreja, é louvor, é oração. Eu não sei nem que seta para onde vai, meu irmão. Sinceramente, irmãos, eu converso com algumas pessoas, não, eu vou na igreja, é santo em cima da mesa, é negócio de promessa, é negócio de cordão da Umbanda. Eu não sei mais, eu não consigo entender. Talvez, Lincoln, é porque você é muito tradicional. Pode ser, cara, pode ser. Eu sei que eu não consigo entender. Eu estou equivocado ou vocês têm percebido isso também? Só eu que percebo isso, irmãos? Amém ou não amém? Uma confusão que eu não consigo entender. Eu fico assim, eu comento com a Michelle, falo, amor, será que eu tô maluco? Porque os negócios comigo era tudo assim, a pessoa é crente, a pessoa é católica, a pessoa é kardecista, a pessoa dá umbanda, as coisas muito definidas. Não é só um sincretismo religioso de uma mistura, não é só isso não. É um negócio meio misturado, meio confuso, que não é nada e é tudo. E eu estou tentando entender para falar do amor de Deus e cumprir o projeto de Deus na minha vida. Mas eu falava disso porque muitas vezes nós estamos... Pô, Lincoln, mas eu não faço isso. Mas a mídia, as conquistas dessa terra, muitas vezes estão inseridas nos nossos projetos de vida. Sem a gente se perceber, a gente vai sendo levado por uma correnteza que quando a gente vê, é conta que não consegue pagar. Mas por quê? Porque você se meteu naquela confusão. Não foi Deus que colocou você naquela confusão. Porque eu quero ter uma casa gigante que você não consegue nem tomar conta da casa. Porque todo mundo tem um monte de casa e casa gigante. Eu sou um exemplo disso, irmão. Você pode reparar que eu estou sempre muito preocupado com esse tipo de reflexão. É uma preocupação de insegurança com o futuro, que tem que segurar, que tem que travar, que tem que não sei o quê. Coloca o coração numa angústia e Deus está olhando assim, ó, em um projeto maravilhoso para a sua vida. E você já desviou do projeto de Deus. Você já está ali num projeto pessoal que Deus está falando, caramba, como é que eu vou ajudar meu filho ali? Porque você que está se metendo naquela confusão, naquele emaranhado. E Deus está, vamos ver no que vai dar. Por quê? Porque você acha que Deus te obriga a alguma coisa? Você acha que Deus é um Deus cruel, que impõe as coisas sobre a sua vida? Não, você que vai dando encaminhamento, você que vai dando decisões. Você que vai... Eu costumo dizer que ninguém está no lugar que não quer. Ninguém está. A gente está no lugar que a gente quer, que a gente decidiu. Agora, quando você coloca Deus nessas decisões, Deus te dá encaminhamentos. Lincoln, vai por ali. E Judas, ele teve esse problema. Por que eu falo isso? Porque há um tempo atrás eu fui surpreendido por um texto.
nessas reflexões que eu tinha, de entender a figura de Judas, de entender essa traição e o projeto de Deus da ressurreição, da cruz e ressurreição, que a gente está falando da Páscoa, nessa reflexão, um texto me pegou na curva. Porque por muitos anos, esse negócio de malhar o Judas, essa caricatura do Judas traidor, eu falei assim, nascido da traição, o cara nasceu para ser diabo. Então Jesus errou, pô. Aí eu fui surpreendido por esse texto. Tem aí, Tiago, Atos 1, 17. Olha o que diz esse texto aí. Esse texto, lá no livro de Atos, depois dos acontecimentos de Judas, os discípulos têm uma decisão a ser tomada. Eles queriam substituir o discípulo, o 12º discípulo. E eles elegem Mateus. E na eleição de Mateus, Mateus é um dos caras dos 70 que andam com eles, e eles jogam sorte. E escolhem Mateus. Ao final dessa escolha, Pedro faz uma observação. Falando de Judas, ele fala assim, ele foi contado como um dos nossos. E teve participação nesse... Faz uma reflexão sobre isso. Sabe o que isso significa? Significa uma reflexão de Pedro, de que Judas, até um certo ponto, estava construindo aquele ministério maravilhoso que Jesus tinha para as nossas vidas de salvação. Em algum momento dessa trajetória, em algum momento, Judas mudou o coração. E isso é o que muitas vezes pode acontecer conosco. Em algum momento, fruto dessa vida que a gente vai levando, que muitas vezes a gente não fica atento às coisas, o nosso coração ele pode ser o quê? Desencaminhado de um grande projeto de Deus. Até ali, eu não sei que ponto é esse, até ali, Judas ele estava muito bem escolhido. E até era tesoureiro, né? Olha a lenha, né? Tão bem escolhido que era tesoureiro. Judas era o único da Judéia. Os outros eram galileus. Os galileus são cidadãos rudes, ignorantes, sem formação acadêmica. A Judéia é uma região que tem mais formação acadêmica. É provável que até essa escolha foi muito estratégica de Jesus. É provável que Judas tinha uma formação, porque a Judéia tem um pouco mais. A Jerusalém faz parte da Judéia. A Judéia tem mais uma formação, assim, uma característica de formação acadêmica, cultural. Então, até isso Judas foi muito bem escolhido. Por quê? Porque tinha Mateus ali, coletor de impostos, poderia ser Mateus, mas não. Judas foi escolhido nesse sentido, de confiança. Irmãos, é muito óbvio você entender que Jesus não ia escolher uma pessoa que ele não confiava para tomar conta da bolsa, lá no início da sua cooptação. Os textos não falam dessa cooptação de Judas. Em algum momento, Judas chega no grupo e é escolhido. Mas esse texto de Pedro, lá em Atos, me traz essa reflexão que eu trago à vida dos irmãos nesse sentido. Será que o nosso coração, muitas vezes, nos está levando para um lugar de trair os projetos de Deus? A Páscoa, é muito bacana a gente trazer essa visão sobre a Páscoa, porque a Páscoa é um projeto grandioso que começou lá atrás, que Deus tinha para o povo de Israel. Um projeto grandioso, que muitas vezes Israel, titubeante, vacilante, Israel meio que joga para frente a concretização desse plano. Deus tinha um projeto para a vida de Jesus que ia refletir nas nossas vidas como seres humanos. E nesse projeto, nada abalava a visão de Jesus. Eu acho que eu já comentei aqui uma vez, mas refletindo sobre o Getsêmani, Jesus podia muito bem naquela oração, afasta de mim esse cálice. Jesus podia muito bem ali ter uma saída ali do Monte das Oliveiras para as grutas da Judéia e abandonar o projeto da cruz. Porque quando ele pergunta isso ao Pai, fica uma clareza de que a humanidade de Jesus está refletida nessa pergunta. Senhor, se possível for, me tira dessa, mas seja feita a tua vontade. E o que Deus responde? Nada. Deus não responde nada. Deus não responde nada.
Por que Deus não responde nada? Porque Jesus que vai decidir. Deus não responde nada. A madrugada inteira, a mesma oração. Se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Se possível for, a madrugada inteira. Mas seja feita a tua vontade. E o que Deus respondeu? Nada. Tipo assim, você decide. Você sabe o meu projeto. Quando você é habitado pelo Espírito Santo, como cada um aqui é, Deus tem um falar com você. Do tipo, eu tenho um projeto para você. Lincoln, mas eu venho de frustrações, eu venho de dificuldades. Sim, todos nós passamos por essas dificuldades. Mas não deixe que essas dificuldades coloquem em xeque o projeto grandioso que Deus tem para a sua vida. Não deixe que essas frustrações, não deixe que essa caminhada, sabe, os carrapichos de uma caminhada de luta, as feridas de uma caminhada de guerra, não deixe que essas feridas, elas moldem o seu coração para uma mudança de trajetória do grandioso projeto que Deus tem para a sua vida. Que ele é muito mais importante. E para finalizar, eu trago um comentário desse autor que muitos conhecem, que é o Augusto Cury, naquele livro. Ele tem uma série de livros, O Mestre Inesquecível, né? Mestre da Sensibilidade. Já viram essa série? Em verde, vermelho e tal. O verdinho, o Mestre da Sensibilidade, o Mestre dos Sentimentos, é sensacional. E ele traz uma reflexão sobre a pessoa de Jesus. E eu convivi com um grande amigo, um grande pastor, um grande cara, convivi com ele 11 anos, que foi o Luciano Manga, o líder da oficina G3. E nós fomos os fundadores da Vineyard no Brasil. E eu aprendi uma coisa belíssima com o Manga. A gente contava as coisas muito difíceis. Sabe quando está muito difícil? Você está sem grana, com dificuldade, as paradas não acontecem ali. Vamos celebrar. Celebrar no meio da confusão, no meio da frustração, vamos fazer igual Jesus, que diz o texto da ceia que nós vamos cear. O que diz o texto? Na noite em que foi traído, celebra. Por quê? Porque a celebração no meio da confusão é um passo de fé. Você no meio da tempestade, ele falava assim, não, vamos parar ali, vamos tomar um guruná, vamos tomar uma coca e vamos brindar. Mas brindar o quê, Manga? Vamos brindar que o nosso rei reina. E ninguém para os planos de Deus na nossa vida. Ninguém para. Na noite em que foi traído, e ele pedindo a Deus que o livrasse da cruz, naquela noite de sofrimento, o que ele faz? Ele pega e brinda e celebra. Como um passo de fé. Acerca daquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, mesmo na angústia, o Senhor vai nos honrar. Como um passo de fé. Talvez não seja da maneira que você quer que o mundo te cobre, mas no seu coração, na simplicidade da beleza de Deus sobre você, Ele vai te abençoar e vai te honrar. E ali, naquela noite em que foi traído, Jesus traz o que o Augusto Cury fala, que ele traz uma capacidade emocional de absorver o golpe da traição. E mesmo assim, porque, irmãos, e eu vou ficando por aqui, em toda a trajetória de Judas, uma vez eu orei por isso, para que o Senhor me falasse a respeito disso. Porque às vezes eu me sinto um traidor. Eu me sinto um traidor do Senhor. Quando eu erro, quando eu falho, eu me sinto um traidor. E orando sobre isso, o Senhor falou assim, em todos os momentos, até o fim, eu tive misericórdia de Judas. Mas Judas escolheu. Eu creio, irmãos, que em toda a trajetória de Judas, em toda a trajetória, o coração do Senhor era por misericórdia. Que esse é o coração de Deus, porque Deus é bom, como foi ministrado aqui, e a sua misericórdia
dura para sempre. Então, se você se sente assim, ou de alguma forma, a compreensão do que ministramos aqui, que você fique com essa palavra de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo traído, Jesus celebrou, foi entregue à cruz, sem ter feito nada. Existe uma canção que fala sobre isso. Nós nunca vamos saber o que é isso. Nós nunca vamos saber o preço. Nós nunca vamos ter noção desse sentimento. O que é você ter morte de cruz sem ter feito nada? É diferente. Muitos morreram na cruz. Foram crucificados porque tiveram erros e foram crucificados. Está lá o exemplo dos 2 ladrões. Mas Jesus não fez nada para estar ali. Além disso, o peso dos nossos pecados. Crucificado foi, morto, e ao 3º dia, irmãos, ressuscitou. Ao 3º dia, trouxe vida a nós. Ao 3º dia, trouxe libertação do nosso DNA pecaminoso. Nos trouxe vida eterna. Ao 3º dia, nos trouxe esperança. Ao 3º dia, trouxe vida sobre a morte. Ao 3º dia, trouxe um grande amor sobre a vida de cada um de nós. Porque Deus nos amou, irmãos. Deus nos amou. E entregou seu próprio Filho por nós. Oremos. Senhor, traz-nos a compreensão, Senhor, de não abandonar os seus projetos, Senhor. Que não sejamos traidores daquilo que Tu tens para nós. Que o Seu Espírito Santo, Senhor, possa nos levar a um caminho, Senhor, de arrependimento e confiança, Senhor. De que mesmo sobre lutas, Senhor, devemos celebrar a Sua vida em nós, Senhor. De que mesmo sobre dificuldades e às vezes dificuldade de perspectiva do futuro, Senhor, confiar em Ti é saber que Tu és soberano e de que cuida de cada um de nós, Senhor. De que a Sua ressurreição nos autentica, Senhor, vida eterna contigo, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem com Teu reino sobre nós. Em tempos tão difíceis, Senhor, queremos nos agarrar em Ti, Senhor. Sermos cobertos pelas Suas asas, protegidos por Ti, Senhor. Porque esse é o único lugar seguro, é contigo, Senhor. Nos leva a esse lugar, Senhor. Nos abre portas, Senhor, que possamos adentrar a lugares que Tu esteja ali, Senhor. Conduz-nos, Senhor. Alerta-nos, Senhor. Fala aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas traições, Senhor. Muitas vezes, se mudamos a trajetória, traz ajuste, Senhor. Traz correção, Senhor, de trajeto, Senhor. Para que possamos avançar com o Teu reino, seguir a Ti como alvo, Senhor. Nos tira de um lugar de vaidade, de status, de projeção, de fama, um lugar em que possamos ser reconhecidos pelas pessoas dessa vida. Mas nós não queremos esse lugar, queremos um lugar de reconhecimento Teu, Senhor. E que muitas vezes isso está em confronto, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.